Dado, Coritiba empata dentro de casa e a torcida cobrou bastante hoje no final do jogo. Como é que você vê esse tipo de cobrança? Quinto jogo teu, quinto jogo, pelo menos, dessa equipe no Campeonato Paranaense. Com naturalidade, até porque eu também concordo com as críticas. Acho que ninguém aqui que veste verde e branco saiu satisfeito na noite de hoje. Eu sou um deles. Os jogadores sabem também, já no vestiário tivemos um breve momento de comunicação. É lógico que depois do jogo eu evito um pouco conversar sobre a partida, mas sempre tem alguma conversa de forma individual, coletiva, e todos nós saímos insatisfeitos com o rendimento, com o resultado. E isso traz para a gente essa real noção de que precisamos melhorar. Pior seria se a gente saísse daqui iludido ou se iludindo por um mau rendimento e que achasse que estava tudo bem, que estava tudo certo. Nós teremos pela frente, a partir da próxima semana, jogos decisivos em Copa do Brasil e no próprio estadual. Em jogos decisivos, muito vai acontecer como aconteceu hoje. Em momentos de lucidez, a gente faz gol. Em momentos de desatenção, a gente toma gol. Infelizmente, hoje nós tivemos muito mais desatentos do que tivemos oportunidades de lucidez. E culminou exatamente no resultado. É óbvio que temos essa consciência, estamos abaixo do que podemos, temos um grupo com peças de qualidade, podemos fazer mais e vamos buscar. O próprio Alex resumiu a partida. O Coritiba encontrou o empate. E na mesma pergunta eu lhe repasso. A defesa é o teu ponto fraco hoje? E agora você perde também o Lucas Claro, que levou o terceiro amarelo. Quando a gente fala em defesa, eu costumo falar em sistema defensivo. Defesa, ela passa a ser defesa a partir do momento que nós estamos com a posse da bola. Quando a bola está com o adversário, todo mundo precisa defender. E todo mundo tem funções. E nesse ponto nós pecamos muito hoje. Pecamos de forma individual e pecamos de forma coletiva. Todos os jogos que fizemos aqui no Couto se deu da seguinte forma: Coritiba atacando, adversário contra-atacando. Coritiba atacando, adversário contra-atacando. Na grande maioria desses jogos, nós conseguimos neutralizar os contra-ataques e pudemos ser mais felizes nos ataques. Infelizmente, hoje não aconteceu. Existem duas formas de neutralizar o contra-ataque. Ou você mata para o jogo no campo de ataque, ou no lançamento do adversário você retorna rapidamente para retomar essa bola no nosso campo de defesa. Hoje não funcionou nenhuma das duas. A gente faz um scout e o número de faltas que fizemos no campo de ataque, por exemplo, foi baixíssimo. E nem tiramos espaço no campo de ataque e nem soubemos, não voltamos com velocidade, demos muita condição para o contra-ataque sair. E no primeiro minuto de jogo, tomamos o gol assim. No segundo tempo, também deixamos a desejar nesse quesito e quase tomávamos um outro gol numa situação de contra-ataque. E óbvio que isso cabe reflexão, cabe conversa, cobrança para que não aconteça mais. Ô Dado, o Evair, treinador do Prudentópolis, foi bem inteligente, eu creio, e acabou, não sei se te surpreendeu, mas neutralizou o Coritiba quando ele colocou 3 zagueiros, colocou o Biro para bater com o teu lateral direito, o Luizinho para bater com o teu lateral esquerdo. Teus laterais hoje não conseguiram jogar. Tinha um momento do jogo que eles não conseguiam nem marcar e nem jogar. O meio-campo também não conseguiu. E como você falou, Coritiba não conseguiu neutralizar, usar de repente a mesma arma do adversário, que era neutralizar a jogada, no ataque do adversário. Quer dizer, o que saiu errado? O que aconteceu nessa noite hoje? É para ser esquecido ou é para ser trabalhado isso nesses 2 dias que você tem para pegar o Londrina? É para ser lembrado, nós não podemos esquecer. O fato da surpresa talvez nem tanto, porque o Prudentópolis já vem jogando com 3 zagueiros, né? Nós sabíamos que ele viria com 3 zagueiros e que os laterais espetam realmente os nossos lados. Só que nós tínhamos uma situação de saída com os nossos volantes que também não funcionou. Ora, se os laterais adversários estão avançados, nós teremos espaço justamente na função de meio, né? Onde no time adversário só existia um meia para marcar 2 volantes nossos. E acabou que essa superioridade numérica não ficou tão visível assim, e nós não soubemos fazer a nossa transição para chegar ao ataque com um pouco mais de qualidade. Mas não perdemos por um motivo apenas, perdemos por vários motivos.
as duas bolas, as duas chances mais claras do jogo foram do adversário. Uma no final do primeiro tempo, uma no final do segundo tempo. Nós não produzimos e não fizemos por onde virar a partida. Como eu falei, no momento de lucidez, numa batida rápida de falta, o Robinho achou o Gil já achou o Keirson dentro da área, fizemos um gol pela perspicácia e a inteligência dos nossos atletas, mérito nosso, mérito deles lá dentro que tomaram a decisão correta em fazer a coisa. Mas do ponto de vista coletivo a gente deixou muito a desejar. Ô Dado, a gente tem que voltar um pouquinho atrás aí, né? Você começou a pré-temporada com os volantes, o Leandro Almeida deu azar, se machucou, e você começou a ter que recompor esse time. Esse desencaixe de hoje, ele está muito mais nesse sentido ou foi uma casualidade da partida? Eu acho que não é uma coincidência. Nós estamos jogando com dois volantes que nenhum deles tem característica como primeiro volante. Nós temos dois jogadores que saem para o jogo. O Gil, talvez pelo aspecto mais aguerrido, um jogador de mais combate, ele guarda um pouco mais de posição. Mas o Germano há muito tempo não jogava mais numa função de contenção. O Germano no Londrina fazia um terceiro volante pelo lado esquerdo. No Sport, há um bom tempo atrás, também fazia essa função. E essa contenção para a gente é fundamental, porque nós temos à frente jogadores criativos, como o Alex, por exemplo, o Robinho, o Zé Eduardo, e nós precisamos de dar esse suporte para que esses jogadores possam render. E óbvio que o desencaixe de se fazer uma pré-temporada com um time e estrear com outro time e fazer modificações após sucessivas para tentar achar a forma ideal de jogar, isso pesa. Hoje é a primeira vez que eu repeti uma escalação. E óbvio que também fica muito mais claro as nossas deficiências. E óbvio também que eu não vou deixar que o que aconteceu hoje passe despercebido, ou que a gente não discuta e não procure melhorar. Buscar outras alternativas com o grupo que nós temos, que já está definido para o estadual, é esse o grupo nosso, esse é o grupo do Curitiba que vai defender o título do estadual. E dentro das peças que nós temos, buscar o encaixe mais bem feito para que a gente não sofra tanto, principalmente jogando em casa. Dado, qual a maior virtude da equipe do Prudentópolis na partida de hoje diante do Curitiba? Muita aplicação, um time extremamente aplicado. Podemos perceber que 3 jogadores foram substituídos por cãibra, né? Eles se dedicaram ao extremo, fizeram a marcação praticamente individual, marcaram camisa e não permitiram que nesses confrontos individuais o Curitiba saísse melhor. Tinha o 5 colado no Alex, tinha o número 8 colado no Robinho, um zagueiro chegando muito, muito forte, inclusive em alguns momentos, do Zé Eduardo, e os alas batendo com os nossos laterais. Então essa aplicação, primeiro para dar certo, os caras precisam se aplicar e se aplicaram. Os caras correram muito, saíram nos contra-ataques e conseguiram fazer os gols, e sem sombra de dúvidas talvez a principal virtude da equipe adversária hoje foi essa aplicação. Ô Dado, ontem você trabalhou inclusive lá no CT as jogadas de lado de campo, né? E você falou agora há pouco, a única jogada que o Curitiba fez de lado resultou no gol do Keirson. Por que às vezes de repente se trabalha, mas no jogo acaba não encaixando a jogada? O adversário também põe dificuldade, né? Os nossos laterais hoje foram peças muito pouco utilizadas pela marcação do adversário também. É bom que se diga. Eu estou sempre olhando para dentro, estou sempre olhando para o meu interior, tentando, óbvio, melhorar a nossa equipe, mas não podemos deixar de lembrar que do outro lado tinha um adversário que buscou fazer a marcação, que tirou esse espaço dos nossos laterais. As ultrapassagens do Vitor Ferraz foram neutralizadas pelo Birubiru. Do outro lado, o Luizinho fez uma marcação muito forte em cima do Carlinhos e acabamos não tendo uma válvula de escape dos lados no jogo de hoje.